Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos começar a dar início, né, à nossa aula, ao nosso módulo de banco de dados, conforme eu postei aqui para vocês na plataforma, né? Ontem, pessoal, só fazendo um resumo, eu coloquei a correção, né? A gente não conseguiu fazer a aula no Senai, mas eu coloquei as correções das atividades e a atividade 04 eu vou fazer junto com vocês na próxima aula síncrona, beleza? Que é a descrição dos trechos do código apresentado, tá bom? E, pessoal, também ontem eu passei essa imagem, esse vídeo aqui da instalação do MySQL e do banco de dados que a gente vai trabalhar e do Workbench. E também mandei o BR modelo para vocês, onde que a gente vai trabalhar com modelagem através desse software, beleza? O Workbench já está instalado aqui na minha máquina, onde que a gente vai começar a executar o passo a passo dos comandos em SQL, tá bom? Agora, pessoal, vamos lá para a nossa apresentação. Eu vou vir aqui. Aí, pessoal, vamos aqui. Vamos lá, treinamento básico aqui da linguagem SQL. SQL, pessoal, é uma linguagem de consulta estruturada. O que ele faz? É a linguagem que a gente utiliza para a gente visualizar e manipular um banco de dados. Beleza? Então, através dessa linguagem que a gente faz essas consultas. E aqui são alguns dos principais comandos em SQL. Beleza? Então, aqui a gente tem 3 famílias de comandos em SQL. Primeira, DDL, Data Definition Language, que é utilizada para criar, deletar e alterar objetos como views, databases, storage, procedures e etc. Create Table ou Index, Alter Table ou Index, Drop Table ou Index. Beleza? Temos também, pessoal, o DCL, que é o Data Control Language. Permite controlar a segurança dos dados, definindo quem pode acessar cada operação em cada objeto. A gente tem o Grant, que fornece direitos e privilégios a usuários. Revoke, que retira direitos e privilégios ao usuário. E Deny, que nega parte de privilégios a usuários. Também a gente pode utilizar com Create User, Alter User e o Create Schema. E por último, pessoal, temos a DML, que é a Data Manipulation Language, que são comandos de manipulação, que são os que a gente mais vai utilizar ao longo desse módulo do curso, que é Select, Insert, Update, Delete, beleza? Comentários, pessoal. As linhas de comentários, como que elas são definidas? Por linha eu posso colocar o traço e por blocos de texto eu posso colocar o barra asteriscos e asterisco barra fechando, beleza? Objetos no SQL são criados com os comandos DDL e destacam-se como view, uma consulta pré-gravada que facilita a reutilização das consultas complexas. Então, um exemplo, eu vou ter uma consulta ali e aí eu quero reutilizar mais vezes e aí eu não preciso criar toda essa estrutura dela, que vamos aprender como que a gente cria essas views, tudo certinho. E aí eu só chamo ela e aí ele já me traz o resultado dessa consulta. Storage Procedure são programas feitos em TSQL para executar tarefas diversas, com estrutura similar ao Pascal e instruções como if, else, begin, end e etc. O DF, que é o User Definite Function, são SPs que recebem parâmetros e retornam um parâmetro ou uma tabela. Triggers, que são SPs executadas automaticamente quando uma ação é efetuada sobre uma tabela, como por exemplo, executar todas as vezes que deletar um cliente. Então, quando eu fazer um determinado comando dentro do meu banco, eu vou rodar essa minha trigger. Constraints
regras de validação, como por exemplo preenchimento obrigatório, valor não duplicado, delimitador de valor e etc. Aqui então como que a gente faz para criar um banco, deletar um banco? Então primeiro a gente tem o create database teste 1. Então eu estou criando o banco de dados teste 1. Drop database teste 1. Eu estou excluindo o banco de dados do teste 1. Criando uma tabela. E aqui, pessoal, eu tenho a estrutura para se criar uma tabela. Create table teste 1. Nome text 30. Então, estou criando a tabela texto com os seguintes campos. Nome. Ele vai ter text 30. Cargo. Text 11, sexo, text 1, que é o quê? A quantidade de caractere que esse campo pode receber. Mostrar tabelas, show tables, inserir conteúdos na tabela, insert, teste 1, nome, cargo e sexo. Então, e aqui eu estou informando aonde que eu quero inserir dentro dessa tabela. E aqui o que eu vou inserir? Os valores, que são os dados. Aí aqui eu tenho como exemplo Pablo Bispo M, que aí ele vai determinar, adicionar esses dados em cada campo dessa tabela. Deletar conteúdos da tabela. Então eu tenho aqui o delete, teste 1, deleta todos os registros da tabela. Que aí, pessoal, o delete ou delete, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for usar ele. Então, por quê? Para a gente não cometer o erro de deletar todos os dados de uma tabela, sendo que a gente quer deletar um campo específico, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado. Ou truncate table teste 1, deleta todos os registros da tabela, comando específico da linguagem TSQL, beleza? Eu quero excluir a tabela, não quero apagar um campo específico. Drop table teste 1. Eu quero excluir um registro. Então vamos lá. Se aqui eu tenho essa tabela teste 1 com 100 registros. Eu quero eliminar somente o que tem o nome Pablo. E aí o que eu faço? Eu coloco o seguinte comando: delete teste 1. Where, que é o que? Deleta na tabela teste 1, onde nome é igual a Pablo. Então, where igual a Pablo. Beleza? Então, eu vou deletar somente esse campo aqui. Beleza? Que é com a condição where. Selecionar um registro. Então, eu quero visualizar, eu quero ver, selecionar, select, asterisco from e o nome da tabela, teste 1. Seleciona o registro. Eu posso colocar select, nome, cargo, from. Teste 1, where, nome Pablo, igual, or, sexo, M. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vindo, selecione o campo o nome e o cargo. Então, de todos os campos que tem nessa tabela, eu só quero o nome, visualizar o nome do cargo. Da onde? Da tabela teste 1, onde nome é igual a Pablo ou sexo igual a M. O que ele vai me retornar? Todos os usuários que têm os dados dessa tabela que tem o nome Pablo ou que o campo sexo for igual a M. Beleza? Atualizar um registro. Eu coloco update teste 1, que é o nome da tabela. Set, eu informo aonde que eu vou atualizar sexo igual a M. Então, qual que vai ser a atualização? O set, onde que eu vou adicionar essa atualização? Where igual a Pablo. Beleza? Então, sexo igual a M vai ser atualizado ali aonde que o nome for igual a Pablo, conforme o exemplo. Alterar campo. Então, quero fazer uma alteração de um campo. Eu coloco alter table, teste 1, que é o nome da minha tabela,
add code cli int 5 unique. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando o campo code cli na minha tabela, beleza? Adicionar pk campo. O que é uma pk? É uma primary key, uma chave primária, tá? Que a gente vai ver o conceito de como que funciona, tá bom? E aqui eu tenho alter table, teste1, add, primary key. Qual que vai ser a minha primary key? Aí eu determino code, o campo code cli. Beleza? Então, ele vai transformar ele como chave primária. Comando where ou where está essa cláusula indica a condição de consulta. Então, igual. Então, where igual sexo igual a f. Posso usar também diferente. Where idade diferente de 30. Posso usar o maior que, idade maior que 30. Posso usar o maior ou igual, idade maior ou igual a 30. Eu posso usar o menor, idade menor que 30. Eu posso usar o menor ou igual, idade menor ou igual a 30. Between, eu posso utilizar o between, que é na idade, que é o quê? Between 50 and 90. Então, eu quero do campo idade todos que estão entre 50 e 90. Negação, not idade, not between and 90, que é o quê? A idade não está entre 50 e 90. Is define comparação de igualdade. Nome is null. And, comparação, ser todas verdadeiras. A mesma coisa com a tabela verdade, pessoal. Idade igual a 30 e nome igual a fulano. Então, ele só vai trazer essa consulta quando as duas condições aí forem verdadeiras. E comparações lógicas, que é o OR, que é o OU. Idade igual a 30, or nome igual a fulano. Então, ele vai trazer todo mundo que tenha idade igual a 30 ou que tenha um nome fulano. Certo? Dependente se vai trazer a consulta sendo uma das duas verdadeiras. Beleza? Sistema de arquivos e banco de dados relacional. Conceitos básicos de banco de dados. Pessoal, vou parar um pouquinho para não ficar muito extenso o vídeo e vou subir essa primeira parte.